horas e 24 minutos, professor Hudson Miranda já conosco, psicólogo, e a gente fala de um assunto muito bacana. Hoje eu estou indignado, vamos falar de indignação, né? Quando a gente começa a pesquisar as páginas de jornais, a internet, tem muita coisa que deixa a gente indignado, né? Essa é a palavra. Pecados e virtudes, indignação. Professor, boa tarde, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora M, boa tarde a toda a sua equipe. Indignação, esse é o tema de hoje? Sim, Roberto, quando nós começamos baseados nos 7 pecados capitais, mas é importante também que a gente faça uma pausa para discutir algumas virtudes que são importantes, né? Nós já falamos sobre alguns pecados, como a avareza, a luxúria, né? E tem a preguiça, né? Falamos sobre 3 pecados, faltam 4. E eu achei oportuno, nessa pausa que nós demos aí, para falar sobre eleições, né? Ficamos 3 semanas fazendo uma análise sobre o primeiro turno, e achei importante, nesse retorno à série de pecados e virtudes, a gente começar a discutir uma virtude controversa, que é justamente a indignação. Controversa justamente pelo fato de algumas pessoas confundirem a indignação com a ira, né? Que será objeto da nossa próxima discussão. Mas a indignação, ela se diferencia bastante da ira, e nós vamos ver durante o programa de hoje como é que essa característica, né, da indignação pode se revelar uma virtude indispensável para a nossa convivência, né? Não só para o alcance dos nossos objetivos individuais, mas sobretudo para a nossa convivência, a convivência um com o outro. Quando falamos estou indignado, estou cometendo um pecado ou não? Tem alguma ligação? Não. Nós precisamos, na verdade, entender o sentido da indignação. O que é a indignação, né? Nós temos a indignação a saída do conformismo, né? A saída da conformidade, o movimento contrário ao conformismo. E em relação a algo que nos incomoda, obviamente. O horário brasileiro. Porque ela é resultado do nosso incômodo, né? Existem algumas pessoas que se sentem incomodadas com o horário de verão, mas entre se sentir incomodados e refletir sobre o horário do verão, e fazer um movimento, né, reivindicatório em relação a isso, que há o trânsito aí da indignação. Ok, nós vamos... Muito bem, 4h35, professor Hudson Miranda, psicólogo, falando ainda sobre a indignação, a gente falando sobre os pecados capitais, pecados e virtudes, e esse tema é importante, indignação. Bem, Roberto, retomando a nossa conversa inicial, existem formas de indignação muito interessantes de observar. Uma delas, por exemplo, é aquela ligada à admiração, né? E essa ligada à admiração nos move, né? Por exemplo, aquela que move os atletas, né? Aquela indignação, aquele inconformismo com o estado, né, em que ele se encontra e os limites que ele precisa superar. Então, isso que move o atleta para frente, né, para superar os limites, para bater os recordes, por exemplo. É isso que movimenta, por exemplo, também o cientista a fazer descobertas. Um sentimento de não conformismo com o estado das coisas, né? E a partir dessa inconformidade, ele investe a sua energia na busca de novas descobertas, de novas possibilidades, de ruptura com o que está estabelecido, o que está convencionado. Então, é uma indignação positiva, porque ela vem... a origem dela é justamente essa admiração, né? Essa admiração pela coisa em si, aliada ao fato de estar inconformado com aquele estado estático, né? Que ele precisa sofrer uma transformação. É a busca permanente da evolução do estado das coisas, né? E tem aí outras formas de indignação, né? Você tem aquela, por exemplo, onde as pessoas costumam falar, né, que o adolescente tem muito esse tipo de indignação, que é aquela reação do cedo contra tudo, né? Sem muito... Oposição. Aquela oposição sistemática e sem muita
lógica, digamos assim. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que, na verdade, essa oposição sem muita reflexão, ela não é somente dos adolescentes, e também tem adolescentes que têm a oposição com reflexão, né? Então a gente faz parte da nosso hábito de rotular as coisas e generalizar. Então a gente acha que por ter uma incidência grande, né, de adolescentes que se comportam assim, resultante do seu próprio desenvolvimento, da sua descoberta, da sua ansiedade, né, da sua rebeldia para se libertar um pouco das amarras, né, faz parte do seu rito de passagem, mas isso não quer dizer que esse comportamento seja uma indignação sem causa, digamos assim, né, sem sentido, sem nexo, assim como o fato de ser adulto, né, e de ter passado por essa fase de descoberta, de rupturas, de rupturas com as amarras, de busca de uma certa independência, né, de uma autenticidade. Isso não quer dizer que o adulto esteja com essas questões todas superadas e que suas indignações todas tenham nexo. Muitas pessoas, a falta de nexo na indignação está ligada justamente à falta de reflexão, né? A nossa desistência, às vezes, ou a nossa conformidade com a situação associada ao fato de que muitas pessoas têm pouca instrumentalização, têm pouco exercício de reflexão, elas estão pouco habituadas a refletir. E isso faz com que haja outras variantes de indignação, que muitas vezes as pessoas estão indignadas com determinada situação, mas elas, por estarem pouco instrumentalizadas, estarem pouco habituadas a reagir de uma maneira mais reflexiva, mais, digamos, adequada à convivência humana, muitas vezes elas partem para a violência, né? Ou reagem de uma maneira descompassada, incompatível com as transformações que se espera num Estado democrático, né, num Estado onde a gente considera que a indignação é importante, né, porque ela faz com que a gente reaja ao que foi estabelecido, ao que foi colocado como padrão, né, ou que está sendo imposto, né, e que de certa forma não corresponde muitas vezes à expectativa de um determinado grupo ou de nós, né, qualquer um de nós pode estar nesse estado de indignação. Então, obviamente, isso faz com que, se não estivermos instrumentalizados, ou seja, se não estivermos habituados à leitura, à reflexão, ao diálogo, à capacidade de negociar, né, e de fazer face a falta de diálogo, a falta de uma capacidade de negociar posições, então isso acaba fazendo com que haja uma desordem, né, nas relações. E a indignação deixa de ser algo interessante para ser algo preocupante, né? Se a pessoa não fala que está indignada, dá para se sentir ali próximo a essa pessoa uma certa indignação, uma assim, certa atmosfera, né? um ar uma um pouco atmosfera, carregado, né? Sim. Dá para sentir isso aí? Às vezes o que a gente chama desse ar pesado é a nossa percepção em relação, por exemplo, o fato de a gente estar habituado a lidar com uma pessoa e percebermos, por exemplo, comportamentos que são muito diferentes do habitual, né, expressões faciais mais pesadas, um comportamento muito diferente do habitual, né, que se é uma pessoa comunicativa, por exemplo, ou que costuma expressar claramente as suas opiniões, e você a encontra de uma maneira completamente diferente, ou seja, fechada, né, com a comunicação restrita, falando pouco, né, com o ar fisionômico pesado. Então, é isso que a gente chama de atmosfera, mas, na verdade, nada mais é do que um choque entre o que a gente está habituado a ver com algo que a gente não está habituado a ver numa determinada pessoa. Assim como também nos surpreende quando você vê uma pessoa que habitualmente tem um humor mais fechado, né, tem uma
são pessoas mais tímidas ou de falas mais restritas, de repente você vê ela muito comunicativa, você também reage, né, achando aquilo muito diferente do que você está habituado. Isso pode Só ser que o é o quê? inverso, né? Só que é o inverso. Pode ser muita coisa. Está feliz? Alguma coisa assim que saia do... Pode ser muita coisa. Pode ser um estado de felicidade que supera o habitual, né? Algo que a surpreendeu de uma maneira que ela não consegue mais se conter como de hábito, né? Pode ser também uma espécie de falso alarme, né? Ou seja, uma maneira diferente de expressar algo, mas de uma maneira superficial. Quer dizer, cada caso é um caso muito específico, né? Tem pessoas que às vezes revelam a sua irritabilidade, por exemplo, emitindo uma falsa alegria, né? Ou esse silêncio total, cara fechado. Ou ele se fecha, ou ele agride. Por isso que eu estou te falando que tem Cada muitas caso é um formas, caso. cada caso é um caso muito específico. Mas não né? podia se ligar aí São à casos situação? muito estranhos, por exemplo, são casos que causam muita estranheza, de pessoas que expressam a sua irritabilidade de uma maneira quase cínica, né? Sim, aí vem o sarcasmo. O sarcasmo, né, uma certa ironia, uma falsa alegria que muitas vezes as pessoas não sabem tanto identificar, né? Tem uma certa dificuldade de identificar, mas também, se você for uma pessoa observadora, você vai ver que não é bem uma alegria, pode ser justamente esse sarcasmo, ou alguma coisa que é expressa de uma maneira inversa, né? Eu até pergunto isso porque me chamou muita atenção, dentro da pessoa fechada, tímida, de repente ela explode uma alegria, ou começa a sorrir demais, aí me faz lembrar da situação de uma bipolaridade. Tem pessoas que, quando são bipolares, ela tem esse um parâmetro muito próximo a isso aí, não? São pessoas que vão oscilar entre a euforia e a depressão. Nesse né? caso aí não tem nada a ver. Não. Nós estamos falando da indignação, né? Então, a indignação é outra coisa. A indignação é justamente a necessidade que nós precisaríamos cultivar de não aceitarmos determinadas condições de convívio que fossem contra justamente a convivência saudável e o desenvolvimento das pessoas no seu convívio, sobretudo coletivo, né? Então, por exemplo, quando e isso é um exercício que exige reflexão. Por exemplo, é muito fácil nós nos indignarmos com o caso Isabela, não é? Claro. Muito fácil. Messia, recentemente. Também, né? Mas nós precisamos nos indignar com coisas que precedem isso aí, que são justamente as relações distorcidas, as relações humanas. Por exemplo, enquanto a gente indigna com o caso Messia Nakajima, nós temos 10 mulheres, em média, sendo mortas por dia. Então o problema é muito mais amplo do que isso. Né? O caso que envolve, por exemplo, a menina Isabela, ele revela uma indignação que tomou conta do país, mas, na verdade, a infância brasileira ela tem problemas muito mais abrangentes do que somente o caso Isabela. Por exemplo, o caso de exploração sexual na infância, né? Que continua, vem se ampliando por mais esforços que a gente esteja acompanhando das autoridades, e isso faz parte também de um certo conformismo social, né? Quando nós não denunciamos, ou as denúncias são frágeis, ou são fracas, ou são em número menor, porque nós sabemos onde estão os pontos, né? Por exemplo, quando a gente fala de tortura, e quando a gente vê, por exemplo, tortura sendo denunciada nos presídios, por exemplo, né? São coisas que nós precisamos apurar, por exemplo, e temos que ter uma indignação, por exemplo, com as condições dos nossos presos, né? Quando a gente fala de violência, quando a gente está falando de segurança pública, nós falamos com uma raiva, né? Com um sentimento de vingança, com um sentimento de combate tão forte que nós esquecemos que nós precisamos, na verdade, promover, por exemplo, justiça.
E quando a gente fala de promover justiça, nós precisamos de cadeias que ressocializam, nós precisamos de um tratamento social que não possa julgar nas mãos simplesmente da polícia militar e da polícia civil, né, das polícias em si. A responsabilidade de resolver o problema de segurança pública, que ele também rebate na educação. Né, acaba respingando em outros setores. Respinga. Né? Na verdade, a solução não está simplesmente nas polícias. Né? Mas a ação das polícias respinga, né, na falta de sensibilidade dos nossos governantes para investimentos pesados, por exemplo, na área de cultura e educação. Então, isso requer de nós o quê? Mais estudo, mais reflexão e mais indignação, por exemplo. Né? Okay. Nós temos que ter, por exemplo, mais indignação com o nível das campanhas eleitorais. E está todo mundo bem indignado, né? Não muito indignado. Pois é, mas nós nos indignamos, sabe como? Falando nas rodas de cerveja. A discussão bem à tona, a discussão bem dentro de casa. Né? Nós precisamos expressar isso. Expressar como? Usando os canais, né, da Câmara, dos deputados, do Senado, da internet, as redes sociais, né, precisam ser mais proativas. Né? Então, quando nós nos organizamos, quando nós transformamos a nossa indignação em algo positivo, né, a sociedade transforma-se. Inclusive, né, nós temos aquelas indignações que são travestidas, né, são fantasiadas de moralidade e não são. Na verdade, se constituem em preconceitos perigosíssimos. Já visto o que está acontecendo na campanha dos Estados Unidos dos governadores. Né? Porque isso abre espaço para figuras estranhas, né? E figuras sem condição, né? E sem responsabilidade para conduzir o que é público, né? E que levam para a sociedade ideias perigosas, sectárias, né? Preconceituosas, travestidas de moralidade, mas que, na verdade, elas representam moralismo, né, e o retrocesso da sociedade. Ok, são 4h49. Nós vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos ter mais 5 minutinhos aqui para encerrar a participação do professor Hudson nessa quarta-feira. Fique ligado, a gente volta em instantes. Educadora, no coração do vale. Os finais aqui, o tempo do programa está um pouco mais curto esses dias de horário político. E gostaria que o senhor deixasse a mensagem aí sobre essa indignação que às vezes toma conta de pessoas que estão indignadas, e tem uns que nem sabem que estão indignados, mas estão. Sim. Eu acho que o importante no processo de indignação, como eu disse durante o programa e no final do bloco anterior, é que nós, primeiro, a gente identifique as falsas indignações, né? Que a gente esteja atento as indignações que estejam fantasiadas, né, de indignações, mas na verdade elas camuflem, né, o que há de pior em termos de preconceito, né, e que elas, justamente por serem moralistas, elas percam a moralidade, ou seja, a capacidade de reunir em torno de si autoridade suficiente para a transformação. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, um professor que agride um aluno, por exemplo, né, mesmo diante de suas dificuldades, estou dando um caso simples, né, mesmo diante de todas as suas dificuldades, seu estresse e assim por diante, e mesmo diante das suas indignações, independente do que o aluno faça, eu estou diante de um cenário onde eu tenho um agente que deveria ter, por exemplo, o equilíbrio de educar, né, e de amortecer as adversidades que envolvem as possibilidades do aprender, né, e os riscos do aprender, e transformar as adversidades em elementos que promovam a reflexão e a mudança e a transformação, para alguém que acaba aderindo ao que o outro lado faz e acaba perdendo, né, a sua autoridade, a sua moralidade dentro do processo de educar, né, porque ele acaba usando do mesmo artifício que ele deveria combater com o ato de educar. E isso acontece muitas vezes com agentes da lei, né,
com militares, a gente tem visto situações nesse sentido, né? Quando um militar, por exemplo, agride alguém que foi preso, né? É claro que está saindo da conduta dele, mas o que a gente está dizendo aí, e é claro que muitos são punidos, mas o que a gente está dizendo é que quando esses casos começam a se multiplicar, né, de agressões em relação a pessoas que são suspeitas ou não, independente de qualquer coisa, nós começamos a analisar e precisamos nos indignar. Por quê? Porque o que nós esperamos dos nossos agentes públicos é que eles se comportem, cada um dentro da sua função para a qual ele foi contratado, né? Porque são agentes que precisam, na educação, na saúde, na segurança pública, na gestão pública, eles precisam estar revestidos de autoridade para fazer as mediações necessárias para o desenvolvimento social. Os religiosos, né? Então, quando qualquer personagem, qualquer agente religioso da segurança pública, qualquer agente público, né? Pessoa pública, da mídia, né? Ele esquece da sua função pública e da moralidade que reveste essa função, né? E saindo disso, ele se iguala àquele que supostamente lhe causa indignação, ele perde essa moralidade. E aí partimos para o preconceito, para o moralismo, para os radicalismos, né? Para o terrorismo social, que acaba fazendo com que haja um esfacelamento do próprio Estado democrático. Ou seja, a gente perde o parâmetro do próprio dialogar, né? E aí partimos para o vale tudo, né? Partimos. Se o Roberto faz, eu também posso fazer, né? Porque olha o cargo que ele ocupa. Se ele está falando, normalmente eu também falo, né? Então nós precisamos refletir, e por isso eu acho muito importante o espaço da escola. Eu sempre valorizei muito o papel do educador, porque eu sou, e o papel da escola, do espaço da escola, porque eu acho que nós podemos refletir sobre isso, e a partir dessa reflexão, dessas gerações que estão na escola, podemos começar a reverter essa situação, a amortecer o impacto que os maus exemplos nos trazem, e transformar esse amortecimento em reflexão, em indignação, em manifestação, obviamente, mas, sobretudo, numa ação que não seja igual no sentido, porque ele faz, eu também posso fazer, eu me sinto legitimado para fazer. Tá certo. Olha, estamos chegando ao final de mais um programa Tarde é Nossa, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Obrigado, professor. Grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado aí, Rodrigo Barros, pela competência na mesa de som. Tá chegando o Nilson Poeta, que vai assumir o controle. Bom trabalho pro Nilson. E fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui 11h40 com o Jornal do Meio-Dia e 1h20. O programa começando um pouco mais tarde, devido ao horário eleitoral gratuito. 1h20 com o programa Tarde é Nossa. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.